A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos falar o último capítulo do livro de Ruth. Ontem, Ruth falou com Boaz, deitou aos pés dele, como Noemi o orientou, e ele disse que ia resolver aquele caso. E agora a gente vai ver ele na praça, como mandava a tradição da época, com outro que era um parente mais chegado que ele, para que ele resolvesse tudo às claras, tudo certo. Quem faz isso é quem serve a Deus com dignidade, quem tem responsabilidade, faz as coisas certas, não é verdade? Ruth 4, do 1 ao 22, onde o tema é Ruth, uma mulher virtuosa, uma mulher extraordinária, responsável, íntegra, obediente à sua sogra. Tem tudo a ensinar a mim e a você. Tem qualidades extraordinárias, maravilhosas. Ruth 4. Boaz foi até a praça, que ficava ao lado do portão da cidade. Sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado, e Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui, sente-se. E ele foi e sentou-se. Eu acredito que já tinham Boaz já tinha falado com ele para se encontrar, A Bíblia não relata, mas eu que estou falando isso, não é a Bíblia. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sente-se aqui, e eles se sentaram. Tudo isso era para ter um testemunho. Isso fazia parte da época, Chamava as pessoas para conversar, para ter um acordo diante daquele caso, que era algo sério. Tinha que comprar a terra e casar-se com Ruth. Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser comprar essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas essas terras é primeiro seu, depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Quer dizer, o primeiro parente mais chegado era ele, depois de Boaz. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar minha própria herança. Use você o meu direito e eu prefiro não fazer isso. Eu acredito que ele já era casado, tinha filhos, que ele não quis. Apesar que naquela época um podia ter mais de uma esposa. Lembra de Ana e de Penina? Mas aqui ele não quis. Deus faz tudo perfeito. Deus sabia de tudo isso que ia acontecer. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia que ele não ia querer. Então tudo que Deus fez, direcionando Ruth para as terras de Boaz, ele fez com a maior perfeição. Então, quando Deus direciona eu e você para algo que a gente não entende, vamos obedecer, que lá na frente a gente vai ver a grandeza do Senhor. Compre você as terras. Em seguida, tirou as sandálias do seu e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de comprar ou trocas de propriedade, uma pessoa entregava às autoridades a sua sandália. Era a forma de resolver no cartório da época, Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhos de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Quando a pessoa tem dignidade e anda com a verdade, tudo é feito nas claras, sem mentiras, sem disse-me-disse, sem nada escondido, Veja que aqui foi feito com 10 testemunhas, pessoas de nome da cidade, e ali foi feita uma ordem, com ordem e decência. Porque a palavra de servo de Deus é assim, sim, não. É assim que a Bíblia diz. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunha disso. Boaz deixou bem claro que ia casar com Ruth e que ia honrar o falecido. Só faria isso uma pessoa digna. Lembra de um dos netos de Jacó, que não fez isso, o filho de Judá?
que preferiu, quando tinha relações com a mulher, deixar cair o esperma para ela não ter filho por conta do irmão. Então, minha gente, são poucas as pessoas nessa vida que andam com lealdade. Boaz era íntegro, Ruth era íntegra. Então, Deus juntou propósito extraordinário. Todos responderam, sim, nós somos testemunha, e as autoridades disseram a Boaz, o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães de nações israelitas, que você seja rico, famoso em Belém e Efrata. Sabe o que me chama a atenção? É que esses homens abençoaram ele e Ruth, usando a palavra, usando as histórias da Bíblia. Boaz andava com homens que conheciam a palavra, que tinham compromisso com Deus. Bom é a gente estar perto de pessoas que têm compromisso com Deus, porque só soma com a gente, não é verdade? Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento, faça com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Veja que o tempo todo falando da palavra de Deus e abençoando Boaz e Ruth. Então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu um neto para cuidar de você, que este menino venha a ser famoso em Israel. Veja que todos abençoando, né? Porque esses idosos, essas testemunhas abençoaram Boaz e Ruth. Agora essas mulheres que estavam ali como parteira, auxiliando o parto, abençoaram também. E profetizaram bênçãos, né? Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a mãe do menino. E ela vale mais para você do que 7 filhos. Olha que coisa linda. O testemunho de Ruth. Aquelas mulheres disseram que Ruth valia mais para Noemi do que 7 filhos. A integridade de Ruth, o testemunho de Ruth, que era extraordinário. Por isso que eu coloquei o tema Ruth, uma mulher virtuosa. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Quer dizer, ele foi avô de Davi. Olha que coisa extraordinária. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Ram, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Deus, da família de Ruth, veio Davi. Deus sabe como trabalhar. A Bíblia diz que na casa de Deus tem vaso de honra e de desonra. Ruth era um vaso de honra. Uma mulher que veio de outro povo, dos Moabitas, mas passou a servir a Deus com o testemunho da sua sogra. Isso é um exemplo para mim e para você. Para terminar, aqui em Provérbio 11:30 tem um versículo que tem tudo a ver com Ruth. Uma pessoa correta traz bênção para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Quem foi que trouxe bênção para a vida dos outros? Ruth. Trouxe bênção para a vida de Noemi. Que eu e você aprenda com Ruth a ser bênção. Que eu e você seja bênção onde chegar. E saiba fazer amigos abençoados, né? Aqueles que somam, não é verdade? Todos fiquem com Deus, a paz do Senhor. E amanhã começaremos um novo livro para a glória de Deus.